Talvez não agora, mas nos próximos anos, com a expertise que a Intel tem, suas fábricas, novas arquiteturas, ela possa competir de igual para igual mesmo contra as melhores placas de vídeo da Intel AMD e talvez a Intel um dia alcance o segundo lugar que hoje pertence à AMD. Estamos falando hoje de duas marcas que são iniciantes no mercado de placas de vídeo. A ASRock começou em 2018, logo após o final da primeira onda de mineração Ethereum, e a Intel trouxe a sua primeira placa dedicada no ano passado. Aqui no caso eu tenho a Arc A770 de 8 GB, que é a segunda melhor que a Intel oferece hoje. Superior a ela só tem a versão de 16 GB, que tem um foco ali um pouco diferente, muitas das vezes mais inteligência artificial, modelagem, por conta da quantidade de VRAM. Então vem a pergunta, um ano depois os drivers melhoraram, essa placa consegue fazer frente às suas concorrentes no mesmo preço, RX 7600 e RTX 4060, é o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. E a Black Friday chegou na Insider, a Insider que produz diversas peças do vestuário cotidiano com benefícios únicos tecnológicos, coisa que nós adoramos por aqui. Por exemplo, a camiseta Tech T-Shirt, que é feita com fibras que se adaptam ao corpo, acompanhando os movimentos com leveza. E o mais interessante, ela não esquenta, não precisa ser passada, não desbota na lavagem, é anti-odor e evapora o suor rapidamente. E certamente você vai me perguntar, mas Lucas, ela cabe bem em você? Sim, está disponível desde o PP ao XXGG, é extremamente confortável, tenho usado no meu dia a dia, dentro e fora do canal Peperaio Hard. Aproveite essa promoção para levar o kit com 3 ou mais produtos da Insider, assim você aproveita os melhores descontos dessa campanha de Black Friday. Clicando no meu link na descrição e utilizando o nosso cupom exclusivo PEPERAIOBF de Black Friday, você aproveita junto com os descontos que já estão ativos no site até 40% e frete grátis para todos os produtos. Corre lá e aproveita, link na descrição. Em primeiro lugar, talvez você procure essa placa para comprar hoje e não encontre com grande facilidade, porque as Intel Arc no Brasil são muito escassas. Acredito que por conta da baixa demanda por elas, as pessoas preferem pegar a Nvidia ou a AMD. Eu comprei essa placa cerca de 2 meses atrás por 1.700 na Kabum e você já não encontra estoque com facilidade por lá. Existe a versão de 16 GB aqui no Brasil? Existe, ela já apareceu por uns 2.400. Acaba sendo uma placa de 16 GB barata para quem quer trabalhar com muita VRAM. De fato, ela serve para esse propósito. Mas se você ver nos Estados Unidos, na Newegg, as placas Intel Arc elas são mais populares, você tem mais modelos que aparecem por lá, e normalmente a versão de 16 GB está em promoção, e você acaba podendo comprar uma placa com bastante VRAM em relação a 4060 ou a 7600. Vamos ver como isso progride ao longo de 2024, se vai haver ou não mais interesse por elas aqui. Pessoal, começando pelos diferenciais, nós estamos falando de uma GPU que é feita numa litografia moderna, TSMC 6 nanômetros. Então acompanhe o progresso junto com a AMD e Intel. Outra coisa, barramento PCI Express. Essa é uma placa de vídeo que veio no PCI X16 4.0. Suas concorrentes normalmente vêm em X8, que é o caso da 7600, X8, 4060, X8, só a 3060, que também está beliscando essa faixa de preço, é uma placa X16. O que isso impacta? Em sistemas mais antigos, PCI Express 3.0, é melhor que você tenha uma placa X16, porque ao rodar em X8 3.0, em determinadas situações pode haver perda de performance, conforme eu já mostrei para vocês no teste da RX 7600 está aparecendo aqui no canto. Então, essa placa ela veio um pouco mais completa. Em relação a Ray Tracing, você vê que a Intel já veio apostando forte, né? A placa tem o suporte. Não significa que eu vou conseguir usar em todos os jogos. Em um ou outro jogo dá para fazer o uso do Ray Tracing, porque é uma placa hoje, apesar de ser a melhor da Intel, ela vai disputar contra as placas de entrada dos segmentos novos da AMD Nvidia 4060 e 7600. Então não são placas fortes para Ray Tracing, é uma placa para você testar. Tem um recurso que pode ser mais interessante, que é o XeSS, que eu chamo ele de DLSS da Intel, porque ele utiliza ferramentas, mecanismos de inteligência artificial para fazer o upscaling e melhorar a qualidade de imagem, ao mesmo tempo que ganha desempenho. A adoção nos jogos não é tão grande quanto o DLSS, que tem ali, sei lá, 300, 400 jogos já, mas alguns títulos modernos estão vindo e a gente vai fazer alguns testes em relação a ele. Por hora a Intel
não tem um gerador de quadros, tal como o DLSS 3 ou o FSR3, perdão, mas o FSR3 em tese também é compatível com as placas Intel, embora eu ainda não testei isso na prática para ver se está funcionando perfeitamente. Pacote de encodes, pessoal, H264, H265, AV1. Essa placa, assim como as novas NVIDIA e AMD, também traz AV1, inclusive a placa de vídeo mais barata a suportar AV1 é da Intel, é justamente a ARC A380. Para quem precisa desse tipo de recurso, tem na ARC A3 uma alternativa. Em relação ao visual, como vocês estão vendo, já até trouxe um unboxing aqui no canal, é uma placa com uma construção simples de plástico na parte da frente e de metal no backplate. Apesar do nome te dar a ideia de ser algo de metal, nem sempre o backplate é de metal, às vezes é um backplastic. Nesse caso, sim, é um backplate de metal todo estilizado, desenhado, tem as furações para passagem do ar. Na parte da frente, uma coisa que chama a atenção, vocês estão vendo aqui, é justamente a iluminação da placa. Ela vem nesse efeito que vocês estão vendo, um efeito que vai trocando as cores, e na parte de cima da placa também tem uma iluminação. Caso você queira, você pode sincronizar os efeitos de iluminação aqui com a sua placa-mãe através da conexão a RGB 5V 3 pinos, não pelo slot PCI Express, mas diretamente por um único conector que tem aqui em cima. Então você vem, pluga o cabinho de 5V e você sincroniza com a placa-mãe desde que tem esse recurso, obviamente. Não é compatível só com as placas das ROG, tá? Outras placas, mas você vai conseguir também fazer a sincronização. As fãs têm sistema de fan stop, vocês estão vendo que a fã do meio ela é semi-transparente para justamente poder passar a luz. Aqui na parte de cima vocês vão ver um switch de BIOS, que é o BIOS Silent BIOS Performance, por assim dizer. Basicamente existe uma função para deixá-la um pouco mais silenciosa, mas sinceramente eu não vi problemas quanto à temperatura nessa placa, porque é uma placa que ela tem um TDP razoávelzinho, tem, mas ela mantém uma temperatura muito boa e as fãs não precisam girar muito para manter essa temperatura legal, até porque o dissipador compensa muito isso, é um dissipador bem maciço, tá? Vocês vão observar na parte de cima também que ela tem dois conectores de 8 pinos, a placa de referência tem um de 8 e um de 6, porque essa é uma versão overclockada, tem um clockzinho melhor, então eles colocaram um conector duplo, tá? E aí você tem ali as saídas HDMI 2.0, 2.1 e DisplayPort 2.0 para diversas conexões, pode colocar diversas telas aí. Bom, nessa parte, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a parte interna dessa placa. Caso você não queira saber um pouco da parte interna, pule diretamente para os testes através dos tópicos que estão aparecendo aqui na descrição. É importante que você saiba, pessoal, que essa placa ela tem um selo de garantia no parafuso, então não desmonte a sua placa à toa, tá? Você vai perder a garantia, eu perdi a garantia só para poder fazer as fotos para vocês. Quando você desmonta essa placa, a primeira coisa que vai chamar a atenção é o backplate que foi utilizado como dissipador. Isso aqui é ótimo. Assim como o dissipador da SSD M2, você tem o que? Um thermal pad e uma chapinha de metal que reduz bem a temperatura dos componentes. Da mesma forma, na parte de trás do PCB, tem thermal pads para tirar o calor do chip das memórias e trazer isso para o backplate, legal. Na parte da frente, então você olha, toda a estrutura são dois blocos bem maciços, com uma boa densidade, interligados por 5 heat pipes de cobre niquelado 6mm, ligados na área central da GPU de cobre também, tá? E aí para o VRM, para a memória, você tem umas elevações do próprio dissipador para justamente poder fazer o contato via thermal pads. Eu vou deixar anotado os thermal pads que estão sendo utilizados aqui caso você queira trocar. Quando a gente olha para o PCB da placa, a gente vai ver que é um PCB bem curto. Então a placa poderia ser tranquilamente quase uma mini TX, só que a ASRock alongou esse couro para trazer uma temperatura menor e realmente consegue ser mais frio que o modelo de referência do Alfan. Na parte de proteção, slot PCI Express, você já vê ali um fusistor, que é um fusível rearmável, que vai estar atuando no sistema de proteção dessa fase. E na parte de cima, nos dois conectores de 8 pinos, você tem indutor para fazer filtragem, resistor shunt para fazer a medição precisa e mais fusistores na parte de trás para justamente também fazer a proteção desse tipo de componente. As saídas de vídeo HDMI DisplayPort também tem fusíveis, aí não são os fusistores, mas também fazem a mesma proteção e é uma coisa muito bem-vinda. Em relação à VRM, essa placa usa DR-MOS, são componentes que englobam os MOSFETs e os drivers de unicapsulamento, são mais eficientes, produzem menos calor, tá? Aqui no caso foi utilizado o MP86992 de 50 A, inclusive essa placa tem até mais fases que o modelo de referência. Esses DR-MOS podem trabalhar em até 150 graus, tem uma ótima eficiência térmica de 2,2 graus Celsius por watt
e permite picos ali de 70, 80, 90 amperes sem grandes dificuldades. São 8 fases para GPU e 2 fases para memória, usando exatamente os mesmos componentes. No que diz respeito à filtragem, essa placa tem capacitores sólidos, capacitores de cerâmica, capacitores de polímero em diversas frequências que atinge ali a filtragem no Ripple, desde as baixas frequências até as médias e altas frequências. Bom, rapidamente então aqui, vamos agora para os testes, pessoal. Eu mantive os drivers devidamente atualizados. A gente sabe que as Intel Arc estão ganhando muita performance com novos drivers, então o último driver aqui da época da gravação desse vídeo, nós estamos vendo o CS2 no mínimo e Full HD, e a gente vê que a 7600 entrega um pouco mais de desempenho, normalmente ela é um pouco mais rápida que a 4060, e a Arc ali fica inferior em relação a todas elas, utilizando o máximo da sua GPU. Porém, a gente sabe que drivers mais maduros surgem todos os dias e a tendência é que essa placa, como tem apenas um ano de vida, ainda continue ganhando performance. Então a performance por hora é estável, é aceitável, não está travando, dá para jogar perfeitamente, mas ainda a AMD e Nvidia conseguem entregar mais FPS se isso é relevante para você. Em Cyberpunk 2077 Preset Ultra com texturas altas, você vê vários jogos, essas placas rodam no Ultra, cara, em Full HD. Então você está vendo que a Arc está fazendo um desempenho legal. A 4060 e 7600 sim são placas superiores. Aí você pensa, pô, mas elas custam praticamente a mesma coisa de uma Arc. Então você vê que o problema da Arc, além da questão dos drivers imaturos, é o preço. A placa tendo um preço legal, ela pode ficar interessante. Agora em 1440p acontece uma coisa curiosa. A Arc ultrapassa a AMD e a Nvidia. Por quê, pessoal? Porque essa placa tem um barramento mais agressivo. Essa placa tem um barramento de 256 bits. A largura de banda final dessa placa é de mais de 500 GB por segundo. Isso é superior em relação ao que oferece a 4060 e a 7600. Isso aqui é melhor aproveitado em resoluções maiores, onde depende de uma vazão maior da memória RAM. Então vai acontecer em outros jogos dessa placa, às vezes perdendo o Full HD, mas o Quad HD ela dá uma compensada. Last of Us Part 1 já foi meio problemático. A gente sabe que esse jogo ele veio muito bugado, embora agora tá bem mais liso. Tanto é que roda no Ultra Full HD na 4060 e na 7600 com um frame rate muito próximo de 60, mesmo numa cena muito pesada. Mas a coisa não tá muito legal na Arc. Imagino que cabe otimização sim, porque você vê que não faz sentido, cara. A placa tá rodando muito mal. Você vê que ela tá entregando ali, ó, um consumo de energia bem baixo, 130, 127, sendo que o normal da placa é 170, 180. Então você vê que ela não tá indo, cara. Claramente houve um estouro da VRAM em todas as placas, porém o gerenciamento de memória com a memória do PC na Nvidia e na AMD está melhor. 1440p é um desastre, ali o frame time horrível em todos os testes. De qualquer forma, ainda deu para manter pelo menos uma média de 30 quadros. Então assim, ficou complicado aqui. Acredito que um gerenciamento mais otimizado em questão de memória, quando há um estouro, possa melhorar no futuro, tá? Lords of Fallen, pessoal, esse jogo ele foi feito em Unreal Engine 5, um dos primeiros que sai com isso. E você vê que o Ultra, cara, é pesadíssimo, tá? O Ultra você não consegue fazer nem 60 quadros na 4060 e na 7600 você acaba ficando dependente de usar upscale para poder ter esse FPS. Ou mais fácil, que foi o que eu preferi fazer, colocar simplesmente no alto. Então agora a 4060 faz um FPS em 62, um pouco acima disso, 7600 57, Arc A 170 47. Então existe uma diferença e imagino que essas placas possam melhorar. Uma coisa que fica muito claro, cara, o consumo de energia da 4060 é muito baixo. Olha aqui, por exemplo, no Plague Tale Requiem. Ela está fazendo 116 versus 177 da Arc, 163 da RX 7600. Então você vê que dependendo do jogo, a performance é muito parecida entre as placas, cara. Então você tem lá Last of Us, bem ruim a performance, agora o Plague Tale não. 54 versus 60 da 4060, tá próximo o desempenho. Um overclockzinho tira isso daqui. Achei bem interessante. De jogo para jogo vai variando a performance, de fato, porém o consumo de energia da Nvidia continua sendo muito superior. Em 1440p, então você vê ali, ó, olha lá, a Arc estava perdendo da 4060, agora passa a ganhar da 4060. Por quê? Porque tem uma largura de banda maior. Embora a performance não tá muito legal, o frame time tá arrastado, tá dando uns picos bem estranhos ali, claramente havendo um estouro de VRAM. Você observa que até a Intel reporta acima dos 8 GB, enquanto a Nvidia e a AMD reportam menos, porque já estão colocando isso no sistema de memória RAM. Resident Evil 4 Remake, aqui numa parte bem pesada, com chuva, a gente vê
mesmo rodando no preset Ray Tracing, que é o preset pesado do jogo, a ARC vai bem, está entregando menos desempenho que a AMD e que a NVIDIA, mas está próximo ao que entrega 7600, por exemplo, com uma boa estabilidade. A NVIDIA realmente conseguiu despontar um pouco mais esse jogo, e em 1440p as 3 placas têm condições de fazer um FPS em 60. Cara, 1440p no preset Ray Tracing tá muito legal. Então você vê, tem jogos que a ARC ainda não tá bem. Imagino que caiba otimização aí, como já aconteceu em diversos casos, né? Nós temos aqui também o Assassin's Creed Mirage. Esse aqui é um jogo em particular, tem uma parceria com a Intel, tá? Então é para ele rodar em tese nas Intel de uma forma melhor, mas não é o que acontece. Então você vê que no preset Ultra Full HD ela faz 51. Não tá ruim? Não tá ruim. Basta eu reduzir um pouquinho o filtro ali, eu consigo um FPS 60. Mas a 4060 tá fazendo 94, cara, quase o dobro. E essa é uma placa que está custando hoje, aparece em promoção direto por 1.700, 1.650, que é um preço muito próximo dessa placa. A 7600 também entregando um bom desempenho. Em 1440p, ali você vê então a ARC fazendo 41, a 4060 fazendo 70. Tá fazendo um desempenho bem melhor. Então você vê que mesmo nos jogos patrocinados, cara, ainda há um espaço para essa placa vir a melhorar. Acredito que isso venha a acontecer. Eu observo também que sempre que há o estouro de VRAM, que claramente também aconteceu nesse caso, a performance dá uma deteriorada. Tá? Então ainda acredito que haja um espaço para otimização nesses cenários onde estoura a VRAM. Você olha assim, Lucas, então a de 16 GB valeria a pena. Cara, o preço que normalmente aparece não. Lá fora pode ser que sim. Aqui no Brasil, infelizmente, não faz muito sentido. Forza Motorsport 8 recém-lançado, preset Ultra com Ray Tracing nos carros Full HD. Você vê que a ARC está fazendo um desempenho até maior que a 7600, olha aí. De jogo para jogo vai variando o seu nível de performance, porém a 4060 realmente continua entregando um desempenho maior e consumindo menos energia, sendo, portanto, eleita a campeã desse nosso teste. Tá? Em 1440p, as 3 placas acabam tendo dificuldades e, curiosamente, a ARC é a melhor, ela passou a 4060. Por que será? Pois é, maior largura de banda resulta nesse tipo de coisa, embora nas 3 placas está meio difícil rodar, você teria que travar o FPS em 30. Por fim aqui, pessoal, o Alan Wake no Ultra, só pra gente ver como é que... Cara, o Ultra não dá. A 700 tá fazendo 30 quadros, beleza, pra quem quer rodar 30 tá dando pra fazer. A ARC tá meio ruim, tá tendo uns frame times meio estranhos ali. A solução foi colocar no mínimo para rodar esse jogo. As 3 placas têm um mesh shaders que ajuda a rodar esse jogo. No mínimo, a 4060 faz 61, a 700 faz 65 e a ARC faz 46, pelo menos na parte da floresta. Na parte da cidade vai ficar um pouco mais leve. E aí, pessoal, vem aqui a segunda parte do teste, que é justamente com o XeSS. Eu peguei o Cyberpunk, que é um jogo que tem o XeSS nativo, embora tem pessoas que fazem umas adaptações em jogos com DLSS, tira o DLSS e põe o XeSS no lugar, tá? Você vê que a ARC no modo qualidade está fazendo ali cerca de 8, 7 quadros a mais que o nativo, mantendo uma qualidade de imagem muito parecida e imperceptível. No Mirage, onde ela tinha tido dificuldades, 41 em 1440p, 48 no modo qualidade. Daria para eu vir ajustando isso daqui, colocando um balanceado, um equilibrado para conseguir um frame rate maior, ou simplesmente reduzir a qualidade gráfica. Então a gente viu aqui, pessoal, que a ARC não é ruim, cara, é uma placa decente, é uma placa que está entregando um nível de performance próximo da 3060 em alguns momentos. Às vezes ela vai lá embaixo por falta de uma clara otimização, afinal é uma placa com 1 ano de vida, né? E você vê, a NVIDIA também tem 1 ano de vida, mas a NVIDIA está há muito tempo no mercado, é diferente. Em relação à temperatura, rapidamente aqui, pessoal, a parte externa da placa, tudo ok com a temperatura, não vejo nenhum problema. Na parte de cima, 64 graus, o ponto mais quente, no backplate 67, que é justamente o pico de temperatura que a gente encontra no nosso gráfico, aonde ela fica na temperatura média de 65 no teste pesado, tá? Consumindo 210 watts no máximo, com clock médio de 2.400 MHz. Sinceramente, eu gostei desse modelo. Na verdade, era o único que tinha para comprar no Brasil, então não tinha muita escolha, mas eu gostei do modelo. Um modelo frio, silencioso, um bom projeto interno, uma placa que não vejo por que não duraria muito tempo, pelo menos na minha mão. Pessoal, chegamos à conclusão desse vídeo. Eu quero que vocês estejam cientes que as placas ARC, elas estão em processo de amadurecimento. Eu até brinquei no outro vídeo que eu fiz sobre isso, que é como se ela fosse o Gohan lutando com o céu, né? Existe um poder oculto que é liberado de vez em quando. Recentemente, eu até falei no resumão, liberaram um driver que aumentava em 750% a performance de um jogo em DirectX 11 antigo. Cara,
750%, não é coisa pequena não, cara. É muita coisa. Então, existe o potencial. Essa placa com drives, cara, daqui a um ano, essa placa provavelmente vai estar até batendo de frente contra a 4060 aí. Então, eu vejo o potencial aqui. É muito bom que haja um terceiro player nesse mercado, por mais que hoje não tem concorrência contra as placas 70, contra as placas 80, mas num cenário onde é muito requisitado, as pessoas normalmente compram placa 60. Ela está entrando num cenário justamente certo. A Intel foi esperta. Ao invés de começar brigando lá em cima, eu vou começar brigando onde as pessoas mais compram placas. Basta ver a Steam, as placas mais populares são 3060, 2060, são essas placas. Tá? Então tá aqui a aposta da Intel e acredito e torço para que nos próximos anos eles evoluam a arquitetura, tragam placas mais rápidas para que aqueça esse mercado e mesmo que você não queira comprar ARC, essa placa melhorando, o preço das AMD e Nvidia tende a cair, além de surgirem placas melhores. Isso é muito positivo. Em relação ao preço, pessoal, hoje de fato não faz muito sentido. Ela custa, eu paguei R$ 1.700, quando aparece é mais ou menos essa faixa de preço. E com esse preço posso comprar uma Nvidia que tem mais desempenho, os drivers são mais maduros, tem mais tecnologias no driver, Broadcast, NVENC, as próprias AMD, o FSR via driver, enfim, então, FSR3 via driver, né? Então assim, ela é uma placa ruim, ela é uma placa em amadurecimento e com um preço mais ajustado seria muito competitiva, cara. Pode parecer meio absurdo, mas na minha opinião, cara, a Intel tinha que dar uma bancada aqui, falar assim, olha, cara, quer saber? Vamos trabalhar no prejuízo por 2 anos. Deixa essa placa aí por, sei lá, R$ 1.200, R$ 1.100, banca o preço dela, cara. Pra galera vir conhecer o produto, pra galera se instigar. Pô, cara, a performance da placa é interessante, 1.200, tá em amadurecimento, mas tá muito barato, talvez valha a pena, né? E nessa faixa de preço dos 1.200, ela seria mais rápida que a 6.600, por exemplo. Mas, por hora, não foi o que aconteceu, a gente não sabe se isso um dia vai vir a acontecer. Aí a galera conheceria mais e de repente aumentaria a participação e forneceria lucros para a própria Intel poder investir em mais placas e novas arquiteturas. Então, por hora, pessoal, Nvidia e AMD são as mais recomendadas, né? Essa placa ela precisa ter um preço mais agressivo para ser justificado. Se estiver vendo esse vídeo daqui a um ano, talvez o preço dela já caiu, aí você comenta aqui, vindo do futuro, a sua impressão. Pessoal, espero que tenham gostado. Isso é mais um vídeo aqui no canal Papagaio Hardware. Meus testes iniciais com a ARC. Eu vou trazer mais testes ao longo do tempo, tá? Todos os jogos relevantes que saem, eu estou trazendo um comparativo de 7600, 4060 e a ARC. Recentemente foi o Alan Wake 2, eu fiz diversos testes, inclusive com Ray Tracing. Se vocês quiserem ver, o vídeo está aparecendo aqui no canto. O próximo jogo é o Avatar. O Avatar sai nos próximos dias e eu vou estar trazendo para vocês justamente os testes dessa placa em relação com suas concorrentes e torcer para que elas melhorem, tá bom? Muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo seu comentário, se inscreva no canal, estamos quase batendo 300 mil inscritos. E grupos de promoções, fiquem de olho, o WhatsApp, Telegram, o link está aparecendo aqui embaixo, para quando essa belezinha aqui cair. Valeu, tchau, tchau. Não esqueça de conferir os produtos da Insider, clicando no link da descrição, utilizando o nosso cupom que ficou ainda melhor, o Peperaio BF, os melhores preços do ano na Black Friday da Insider. Aproveite, corre lá, rapidão.